Vamos lá, questão número 146 aqui da provinha do Enem de 2023. Eu vou resolver junto com você aqui, passo a passo. Mas antes, se inscreve aqui nesse canal, dá um like nesse vídeo que vai me ajudar demais. Vamos lá, vamos juntos? Uma empresa de segurança domiciliar oferece o serviço de patrulha noturna, no qual vigilantes em motocicletas fazem um monitoramento periódico de residências. A empresa conta com uma base de onde acompanha o trajeto realizado pelos vigilantes durante as patrulhas e orienta o deslocamento de equipes de reforço quando necessário. Numa patrulha rotineira, sem ocorrências, um vigilante conduziu sua motocicleta a uma velocidade constante durante todo o itinerário, levando 30 minutos para a conclusão. De acordo com os registros de GPS, a distância da posição à base ao longo do tempo é descrita aqui pelo gráfico. Então aqui tem a relação de distância pelo tempo. Então o vigilante estava lá a uma distância de 0 da base, foi aumentando aqui a distância da base até que chegou um ponto aqui que ele ainda estava andando, porque ele ficou com velocidade constante, mas a distância da base não estava mudando. Depois ele começou a se aproximar da base até chegar lá na base novamente. A vista superior da trajetória realizada pelo vigilante durante a patrulha registrada no gráfico é descrito por qual representação? Então eu estou procurando algo que vai aumentando a distância, fica constante e depois volta a diminuir, volta para a base. São três trechos, sim ou não? Aumenta a distância, fica constante, volta para a base. Eu tenho que ter um encontro entre esses trechos, porque o motorista voltou para a base. Então a gente consegue, a partir desse ponto que eu acabei de falar, que tem que ter um retorno na base, de eliminar essas duas alternativas. Porque aqui ele sai da base, mas não retornou à base, que seria esse ponto vermelho, ou outro ponto, não precisa ser esse a base. Ou esse outro aqui. Tudo bem? Esse aqui também não tem ponto de encontro, ele não está voltando para a base. Aí fica esses três, né? Que ele sai de um mesmo ponto aqui e ele volta para a base. Beleza. Marcos, como é que eu vou saber aqui qual dessas três é a resposta? Pela parte do meio aqui do gráfico é a melhor maneira de você identificar a resposta. Porque nessa parte do meio ele está à mesma distância da base. Então presta atenção, eu vou ir da errada para a certa para te explicar as outras, para você ver que não é a resposta. Veja bem, nesse gráfico aqui, ó, ele deu o ponto aqui para você considerar como base ou não, né? Na verdade, como tem três trechos aqui, ó, você tem que considerar esse trecho e esse outro trecho curvo aqui, e aí aqui, né, precisa ficar a base. Veja bem qual é o problema dessa alternativa aqui. Ele está se afastando da base, vamos supor que ele vai para cá, né? Aí ele se afastou aqui 3 km da base. Aí ele anda essa parte aqui, que, beleza, tá a mesma distância da base, né? Os mesmos 3 aqui. Pô, legal, Marcos, tá de acordo lá com o gráfico. Depois ele chega aqui e volta para a base. Cara, parece até, né, que essa é a alternativa correta. Qual é o problema dessa alternativa? Os tempos de cada um desses percursos, um que eu vou deixar em vermelho, outro que eu vou deixar em azul, e o último aqui que eu vou colocar de verde, é o mesmo tempo. Então esses três pedaços também precisam ter a mesma distância. Beleza? E por que eles não têm a mesma distância? Porque esse aqui é 3 e aqui é 3, eu estou falando de uma circunferência de raio 3. E essa é uma semicircunferência a ponto de eu conseguir calcular o comprimento ali em azul. O comprimento da circunferência inteira é 2π vezes o raio. Então se ali só tem metade, vai ser π vezes o raio. Lembrando, o comprimento inteiro, 2π vezes o raio. O comprimento azul que eu quero é metade da circunferência, então é π vezes o raio. Se você colocar que o raio é 3, vai ficar 3 vezes π esse pedaço azul. E o π não vale 1, então esse pedaço azul não vale 3. E aí você tem, né, uma alternativa errada. Tudo bem? Por que tá errada? Porque todos os três trechos têm que ter a mesma distância e esse azul é maior do que os demais. Tudo bem? Esse aqui você vai conseguir eliminar pela parte do segundo trajeto. Então imagina que a base é aqui, ou a base é aqui, ou a base é aqui. Tanto faz. Eu vou pegar esse ponto aqui. Ele vai, se afasta da base, aí ele percorre esse trecho vermelho e depois ele volta para a base.
Então esse trecho vermelho é o segundo trecho lá do gráfico. E esse segundo trecho do gráfico tem distância constante para a base. Mas não é o caso aqui. A distância para a base quando ele está aqui é essa. Quando ele está aqui é essa. Quando ele está aqui é essa. E são distâncias diferentes. E diferentes de 3, menores do que 3, sendo mais preciso. Então essa aqui também não é a resposta. E a letra A, que é a nossa resposta, veja que ela condiz completamente com o gráfico que está ali, se você pôr a base aqui. Veja bem, eu me afasto 3 da base, né? Ele deu lá no gráfico 3 km, então aqui é 3. Por ser um setor circular, essa distância também é 3, porque é o raio, essa é 3 porque é o raio. Então ele continua aqui, ao longo desse segundo trajeto que eu estou marcando em verde, ele continua a mesma distância da base, coincidindo com o gráfico. E aí a terceira parte lá do gráfico é a volta dele para a base. Então ele vai diminuindo aqui a distância que ele está da base, quando ele está voltando da base, e ele passa aqui também em 3 km. Fechou? Então essa expressão aqui, essa letra A, ela condiz com todas as informações ali do nosso gráfico. Beleza? O ângulo ali, ele não é de semicircunferência, ele é menor, indicando que sim, esse cara pode ser 3. Esse em verde pode ser 3. Lá embaixo ele não pode ser 3, porque a parte azul é meia circunferência, e meia circunferência com raio 3 é maior do que 3. E por ser velocidade constante, os 3 trechos considerados precisam ser os mesmos. Beleza? Tentei explicar em detalhes aqui, espero que você tenha entendido. Deixa aí o seu comentário no que você achou dessa questão, é muito importante pra mim. Fala aí, você achou difícil? Médio? Fácil? Não deixa de se inscrever nesse canal antes de você sair aqui do vídeo. E cara, a gente se encontra aí em uma próxima oportunidade. Valeu!